Olá a todos, aqui é o Matheus, professor de Física de vocês, e agora eu vou resolver a prova com vocês que tiveram no dia 17/4, lá em abril. Vamos começar com a primeira questão. Primeira questão, verdadeiro ou falso, tirado lá da UEM, onde eu quero saber mais sobre as leis de Kepler, né? Então vamos analisar questão por questão para ver qual que está verdadeiro e qual que está falso. A primeira. Os planetas do nosso sistema solar descrevem órbitas elípticas nas quais o Sol está em um dos focos dessa elipse. Para quem não lembra, uma elipse é aquele formato de órbita parecido, um formato de órbita como se fosse uma esfera achatada, onde aqui tem dois focos, e num desses focos está o Sol, e os planetas giram em volta dessa elipse. Então isso aqui é verdadeiro. Questão 2 aqui. Segunda afirmação. Os períodos da revolução dos planetas ao redor do Sol são diretamente proporcionais aos raios médios das suas órbitas. Isso aqui você precisa saber da terceira lei de Kepler. Ela diz que o período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo, ele é igual a uma constante. Então, aqui o que a gente tem? Se a gente pegar, como a gente pode ver aqui, o período ele não é diretamente, ele é inversamente proporcional. Então, nesse caso, a segunda alternativa é falso, ok? Se aqui fosse essa equação aqui, ó, t ao quadrado vezes r ao cubo igual a k, aí sim seria diretamente proporcional. Como é um dividido pelo outro, então é chamado inversamente proporcional e aqui é falso. Já a terceira diz: durante o movimento de translação dos planetas, as áreas varridas pelo vetor que liga o planeta ao Sol são iguais em intervalos de tempo iguais. Essa aqui é correta, é a segunda lei de Kepler. Logo, aqui a alternativa é verdadeira. Quarta afirmação. As forças de atração entre dois corpos qualquer são inversamente proporcionais aos produtos de suas massas e à distância entre seus centros. A força de atração, no caso, é a lei da gravitação universal, ou seja, a força é dada por essa lei, que diz que a força é igual a constante g vezes a massa 1 vezes a massa 2 dividido pelo raio ao quadrado. Nessa equação aqui, como a gente pode ver, a força, esse F aqui, ele não é inversamente proporcional ao produto das massas. Isso aqui. Ele é diretamente proporcional. É o caso contrário desse aqui. Ou seja, aqui a questão é falsa, ok? Se esse M1 e M2 estivesse embaixo junto com esse R ao quadrado, essa alternativa seria verdadeira. Aí sim, ele seria inversamente proporcional. Mas como está em cima, ele é diretamente proporcional. Última afirmação. As forças de atração gravitacional entre dois corpos quaisquer são exemplos do par ação e reação de que trata a terceira lei de Newton. Verdadeiro. A terceira lei de Newton é a lei de ação e reação, e como foi discutido em aula, quando um planeta ele exerce a força, uma força gravitacional em outro planeta, aqui é o planetinha A, aqui é o planeta B, se o planeta B sente uma força de A, então o planeta A também vai sentir uma força de atração do planeta B. Isso aqui é a terceira lei de Newton, logo verdadeiro. Vamos agora para a segunda questão. Nela eu peço para vocês descreverem o modelo geocêntrico e o heliocêntrico. Além disso, eu dou uma dica para vocês desenharem. Então vocês poderiam fazer de duas maneiras diferentes essa questão. A primeira, eu vou dividir aqui metade desse quadrado, uma para falar sobre o modelo geocêntrico e a outra heliocêntrico. A primeira maneira para responder é você falar que geocêntrico ele é o modelo no qual a
Terra é o centro do universo. Ou se não, outra maneira de responder isso aqui somente desenhando, é desenhando a Terra aqui, falando, obviamente, que esse é o planeta Terra, e não só fazendo um círculo, e depois fazer os outros corpos celestes, que pode ser o planeta, a Lua, o Sol, em volta orbitando a Terra. Então você poderia, sei lá, desenhar aqui o Sol, e aqui outros planetas, onde a Terra seria o centro do universo. Beleza? Depois disso, depois de você escrever o modelo geocêntrico, falta ainda o heliocêntrico. No modelo heliocêntrico, hélio tem a ver com Sol, então no modelo heliocêntrico, o Sol é o centro do universo. Sol, centro do universo. Uma outra maneira de responder essa questão seria desenhando. No caso, o Sol seria bem aqui no centro. Mesmo que tenha essa coisinha em volta que sempre está no Sol, é bom escrever o nome dele, Sol. E aqui os planetas orbitando o Sol. Não precisa necessariamente colocar em ordem, mas só para fim de curiosidade, o primeiro é Mercúrio, o segundo é Vênus e o terceiro é a Terra. Então, só recapitulando, modelo geocêntrico, modelo no qual a Terra é o centro do universo, a Terra aqui e todos os outros corpos celestes orbitam ela. Heliocêntrico, o Sol no centro do universo, ou você pode desenhar o Sol aqui e os outros planetas. Não precisa necessariamente só na ordem. Só coloque o Sol como centro e os outros planetas orbitando. O planeta é simbolizado por essa bolinha aqui, caso alguém não entendeu. Essa linha aqui é a órbita, ok? Vamos para a segunda metade então da prova. Nessa segunda metade tem duas alternativas que envolvem cálculo. A primeira diz que para você imaginar um planeta hipotético chamado Namekusei com um raio de aproximadamente 6,67 vezes 10 elevado a 7 metros e massa igual a 8 vezes 10 a 24 quilos. Qual seria então a velocidade de escape necessária para sair da órbita do planeta? Vamos vir aqui no equacionário e ver qual dessas equações a gente utiliza. Nesse caso, ó, a gente precisa disso aqui, ó, a velocidade de escape, VE. VE é essa equação aqui. Então, vamos utilizar aqui. Alternativa 3. Velocidade de escape ela é igual a 2 vezes G vezes M dividido por raio. E isso aqui é tudo numa raiz quadrada. Somente copiei. Agora vamos substituir. O que o exercício deu? Ele deu o raio do planeta. Esse aqui, eu vou só copiar aqui. O R é 6,67 vezes 10 elevado a 7. Ele deu a massa do planeta também. Então, M ele é igual a 8,0 vezes 10 elevado a 24. E só. Aqui ainda está faltando G. Mas se você olhar aqui embaixo, a gente já tem o valor da constante gravitacional. Ele é 6,67 vezes 10 a menos 11. Então, G ele é igual a 6,67 vezes 10 a menos 11. Substituindo o R, o M e o G na equação, a gente obtém o seguinte. Velocidade de escape ela é igual a raiz de 2 vezes, eu vou colocar o G aqui, entre parênteses, 6,67 vezes 10 a menos 11, M, a massa, 8 vezes 10 a 24, então fica 8 vezes 10 elevado a 24, e tudo isso dividido pelo raio, que é 6,67 vezes 10 elevado a 7. 6,67 vezes 10 elevado a 7. Tudo isso é a raiz quadrada. Nesse caso, observe o seguinte.
tem 6,67 aqui em cima e tem 6,67 aqui embaixo. Então, você pode simplificar, cortar em cima, cortar embaixo. Então, isso aqui a gente tem que a velocidade de escape era igual a raiz de 2 vezes 10 elevado a menos 11 vezes 8 vezes 10 elevado a 24 dividido por 10 elevado a 7. Ok? Aqui vamos trabalhar com as potências de 10 agora. Então, como que fica isso aqui? Velocidade de escape é igual a raiz. Eu vou deixar o 8 para frente, fica 2 vezes 8. E depois eu vou colocar as potências de 10. 10 elevado a menos 11. Essa potência aqui está em cima, então soma os expoentes, mais 24. E essa potência aqui que está embaixo, como está positiva, iria para cima e ia ficar menos. Ia ficar negativa, menos 7. Tudo isso dividido pela raiz. Logo, a velocidade de escape era igual a 2 vezes 8, dá 16. Raiz de 16. E 24, menos 11, menos 7. Fazendo isso aqui rapidinho, 24 menos 11 dá 4 menos 1, 3, 2 menos 1, 1. Menos 7, 13 menos 7 dá 6, ok? Então, vezes 10 elevado a 6 positivo. Como a gente viu em aula, a gente pode, nessa raiz aqui, como é um número multiplicando pelo outro, a gente pode fazer esse esquema aqui. Velocidade de escape é igual a raiz de 16, separar eles da raiz, vezes raiz de 10 elevado a 6. Logo, a velocidade de escape é igual a raiz de 16 é 4, vezes 10 elevado a 6 na raiz, é a mesma coisa que você fazer 10 elevado a 6 elevado a 1 sobre 2. E nesse caso você multiplica os expoentes. 6 vezes 1 sobre 2 dá 3. Então isso aqui é igual a 10 elevado a 3. Então fica 4 vezes 10 elevado a 3. Olhando aqui, o gabarito é a letra C. Ok? Vamos agora para a letra 4. Vamos agora, desculpa, para a questão 4, a última que falta. Nesse caso aqui, só para terminar, metro por segundo. Nesse caso aqui, a gente pega, o exercício pergunta que um casal de Maringá deseja viajar até Curitiba. Supondo que a distância entre as duas cidades seja de cerca de 425 km e que eles viajem a uma velocidade média de 100 km por hora, qual será a previsão de chegada? Nesse caso, a gente vai utilizar essa segunda equação aqui, ó, a equação da velocidade média, onde o que o exercício deu? O exercício deu uma distância, que é 425 km, então ΔS é 425 km, e também ele deu já a velocidade média. Velocidade média ela é igual a 100 km por hora. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar nessa equação aqui, substituir aqui para ver qual será a previsão de chegada, ou seja, a gente quer saber qual que é o ΔT. Resolvendo aqui essa alternativa, a gente tem o seguinte, só copiando a equação, velocidade média ela é igual a ΔS dividido por ΔT. Substituindo velocidade média por 100, a gente tem que 100 ele é igual a ΔS, é 425 e ΔT não sabemos, então só vou colocar aqui. Esse ΔT que está aqui embaixo passa para cá multiplicando. Então aqui fica 100 vezes ΔT, ele é igual a 425. Esse 100 que está aqui passa para o outro lado da igualdade dividindo. Então temos que ΔT ele é igual a 425 dividido por 100. Isso aqui, qualquer número dividido por 10 ou por 100,
só muda a quantidade de vírgulas que aparece nele. Então, se fosse dividido por 10, seria 42,5. Como é por 100, é 4,25. 4,25. Então, aqui a resposta é que demora 4,25 horas. Então, seria a alternativa C a correta? Não, não seria. Porque a gente tem que converter esse 0,25 que sobra de hora para minuto. Então, a gente faz o seguinte, vamos fazer aqui uma regra de 3. 0,25 horas são x minutos. Sabemos que 1 hora são 60 minutos, certo? Na regra de 3, a gente multiplica cruzado, então a gente tem que x vezes 1 é igual a 60 vezes 0,25. Se você pensar assim, transformando isso aqui em fração, ou seja, imagine que isso aqui é 25 centavos de R$1. Então, isso aqui, para chegar até R$1, você precisa de 4 moedas de 25 centavos. Ou seja, 0,25 é 1/4. Então, isso aqui é a mesma coisa de x é igual a 60 vezes 1 sobre 4. E isso aqui é igual a 60 dividido por 4. 60 dividido por 4 é 15, ok? Isso aqui é igual a 15. 15 minutos. Logo, a alternativa, a resposta do tempo seria ΔT, ele é igual a 4 horas e 15 minutos. Olhando aqui, temos que a resposta certa, então, é a alternativa B, 4 horas e 15 minutos. Isso é tudo que eu queria mostrar sobre essa prova. Prestem bastante atenção indo aqui para 1. Prestem bastante atenção aqui no enunciado de cada questão, vocês conseguem resolver. Na 2 não tem muito segredo, é o modelo geocêntrico e heliocêntrico, que foi discutido na minha aula em outras matérias, então isso tem que saber, tem que lembrar. Lembre-se, hélio tem a ver com Sol, gel tem a ver com terra, então não se esqueçam disso para ajudar a lembrar. Já aqui, no exercício 3, é praticamente colocar os valores do 3 e no 4. Você tem que identificar o que o exercício te dá, o que você tem além do exercício e substituir na formulinha correspondente. Quando você substitui, é só realizar os cálculos numéricos. Os cálculos, como eu havia dito nas aulas anteriores, não precisam de calculadora. São cálculos simples. Então, vocês têm que lembrar de utilizar. A 4, lembre-se dessa paradinha aqui. 4,25 horas não são 4 horas e 25 minutos. Teve muita gente que errou isso. Você tem que converter esse 0,25 sobressalente em minutos, totalizando 15 minutos. Você pode tanto fazer essa regrinha de 3, ou você pode argumentar que isso aqui é 1/4. Então, 1/4 de hora é 15 minutos. Então, fica 4 horas mais 1/4 de hora. Que isso aqui é igual a 4 horas mais 15 minutos. Ao invés de você utilizar a regrinha de 3. Ok? Isso é tudo que eu queria mostrar para vocês hoje. Muito obrigado por assistirem e até mais. Tchau!